Muito boa noite. Ah, Estamos aqui de volta com a nossa roda multicêntrica e nesse momento, né, que hoje, como já estava anunciado, vamos falar sobre esse fenômeno importante que acontece no Rio de Janeiro e que já se espalha, que é a FLUP, né? E aí, como tinha FLIP e FLUP, fica mais fácil de entender como é que essa feira se espraia pelas periferias, né? E a partir das periferias, e como é que... as queridas Natália e Elizabeth, né, e os nomes amplos, né? Aí eu acho que é interessante que a Elizabeth Nascimento e a Natália Ney possam depois, né, e se apresentar com mais tranquilidade, mas nesse início aqui, né, está interessante que são as mulheres que estão, né, aqui junto nessa abertura que nós temos, né? E certamente, aliás, como as avaliações da FLUP estão acontecendo ainda, né? Que ontem foi o encerramento, possivelmente isso deva ter causado aí um pouco do atraso do próprio, né, do nosso Júlio Demir, que é uma pessoa referência, né, da FLUP. Mas eu queria começar esse diálogo, então, com vocês duas, com a Elizabeth e a Natália, que, como o próprio nome diz, né, da cidade, da roda multicêntrica, e ela certamente tem essa inspiração que, como o João Ventura escreveu Cidade Partida, né? As várias cidades têm sido escritas, eu escrevi o Cidade Serzida e estou nessa passagem por cidade multicêntrica. E que... Oi, Rodrigo, tá chegando, tudo bem? Boa noite, desculpa o meu atraso. Não, vamos compondo aí. Você só está salvo ainda por 2 outros atrasados, né, por hoje. Boa noite, Boa noite. Natália, boa noite, Elizabeth, boa noite, professor. É um prazer imenso e desculpe o meu atraso, eu tenho uma agenda com meu filho, mas cheguei a tempo. Nós vamos nos ajeitando aqui para que a conversa ganhe todas as possibilidades, né, por onde uma conversa leva, né? E que, na verdade, a imprevisibilidade certamente é a coisa importante desse processo. Mas quando eu falava da multicentralidade, né, como é que a gente quebra essa dicotomia centro-periferia, favela, asfalto, né? E esse conceito que é muito mais preconceito, né? Que articula o próprio imaginário dominante, né? Como se no centro, né, tivesse o bem ou no asfalto, e nas periferias fosse o lugar, né, do risco do crime e tal, que é exatamente estruturalmente como é que se montou e que relação é essa, mas que, na verdade, do ponto de vista da existência do cotidiano, certamente vocês vão ter muito aqui para trazer hoje aqui para a gente, que a FLUP é essa inspiração, né? Eu havia um textozinho que eu tinha até falado aí né, de como é que as Chesianes, Carolinas e Evaristos, né, quer dizer, que mulheres, né, tão fortes, né, nesse processo, que acaba tendo o reconhecimento, né, seja do Camões, seja do Jabuti, seja, né, da doutora honoris causa da UFRJ e tal, e que ela certamente é também inspiradora para o que vai ocorrendo. Então, nessa introdução do Roda Multicêntrica, e que temos juntos aqui a experiência da transmissão do 247, né? A própria TVT, que é uma parceira aqui direta, que quase sempre também nos transmite ou retransmite,
o GGN, tem várias expressões dessa comunicação que pode ser chamada de comunitária, de popular, de alternativa, de livre, né, das mais diferentes formas. Então, aqui, eu queria acolher vocês aqui agora, né, tem quase um símbolo aqui da TV Portal de Favelas, né, que é o Rumba, que é a liderança nossa aqui do Jacarezinho, que quase sempre vem entregar a chave do portal para as pessoas que participam, né? Então, eu hoje faço isso aqui. Vocês têm a chave, portanto, a partir de hoje, vocês cheguem a todo momento, cheguem a toda hora, cheguem a hora que for, né, preciso e for mais o que para vocês facilitar esse processo, né? Então, vamos abrir esse debate de hoje, onde a FLUP é o centro da discussão, e que, até bem pouco tempo, né, você tinha mais na classe média como é que a literatura marginal, a literatura das quebradas, né, as diferentes expressões, né, literárias que acabavam sendo esse símbolo de resistência, esse símbolo da criação de grupos, né, que quase que entram num campo que não era o seu campo, né? Por isso marginal e daí por diante. E como agora nós estamos vivendo já esse processo, e aí dentro dessa expressão aqui da multicentralidade, né? Cada território tem seu centro e tem as suas mais diferentes possibilidades, as suas diversidades, e essa nossa conversa aqui hoje eu quero compartilhar com vocês, aqui é o espaço do compartilhamento, do que move vocês nesse mundo que tomara que seja também multicêntrico, né? Então, eu queria começar, então, com Natália, que possa se apresentar e colocar aqui umas primeiras impressões suas, para que depois, certamente, com a entrada do Júlio e do Paulinho Sacramento, a gente possa aqui ampliar o nosso debate. Tudo bem, Natália? Tudo bem, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que a primeira coisa que eu preciso fazer é agradecer aos meus mais velhos, né, a razão de estarmos todos aqui. Ninguém chegou aqui agora, né, o caminho foi aberto, né, nossos passos vêm de longe, já diz a Werneck. Agradecer também aos mais novos, que eu aprendo muito com os novos. Essa semana, particularmente, né, agradecer a FLUP e ao Zósimo Bubu. A gente acabou, sábado foi o último dia do encontro de cinema negro, Zósimo Bubu, e foi uma noite linda, assim, há muito tempo sem sair de casa, né, e encontrar tanta gente, né, eu fui na FLUP, eu fui, né, que foi lá no Morro da Babilônia, depois eu fui para o centro, e atravessar essa cidade, depois de tanto tempo, como você falou, né, eu senti de novo a cidade serzida pela cultura. Então, acho que, complementando, acho que o que vai costurar a gente junto de novo é a cultura. Eu sou pernambucana, de Olinda, eu sou uma pessoa extremamente curiosa, e foi a curiosidade que me moveu para tudo. Eu tenho uma paixão pela palavra escrita, era um sonho, um desejo, então está publicado, assim, 2 contos, assim, no lugar do não sonho. Eu sempre falo do lugar não sonho, porque era um sonho que eu não sabia que podia, nem que tinha, que era, sabe, era um não sonho, Então, enfim, eu sou cineasta agora, né, estou escrevendo e dirigindo, e sou montadora há bastante tempo, e acho que, assim, nesse início das coisas que você falou, assim, que ficaram ecoando em mim, né, das periferias, do longe, do perto, e a primeira coisa que eu me lembro quando eu comecei a fazer jornalismo é que tinha um negócio que a gente tinha que ter um sotaque neutro. Eu não entendia o que era sotaque neutro, eu não sabia o que era um sotaque neutro. Um sotaque neutro era todos os sotaques menos o meu. Então, assim, essa cisânia me acompanha há muito tempo. Então, acho que a gente precisa realmente voltar a costurar a cidade e talvez voltar a costurar o país.
e mesmo que seja serzindo e deixando as linhas da costura visíveis, eu acho que a gente precisa relinkar. Eu acho que relinkar é recosturar, é ressezir. Acho que é isso. Que bom. Então, essa primeira que... Muito feliz aqui com a tua presença, Natália. Acho que vai ser Obrigada. muito importante a nossa costura aqui hoje. E o nosso Júlio, né, que acabou de entrar, Júlio, estava faltando ainda você e o Paulinho, mas a gente entendia, inclusive, com essa finalização ainda da FLUP, né, com os acertos todos, né, que você sabia que você ia, logo chegaria, e como chegou. E aí, Júlio, eu estou passando, eu queria, como a gente começou aqui, as pessoas um pouco se apresentando, as primeiras percepções e tal, eu queria ouvir aqui a nossa querida Elizabeth, né, que, na verdade, pela própria formação, é uma intelectual, acadêmica, que está no meio daquilo que certamente se pode chamar do processo histórico que mistura tudo, que traz tudo, que recupera tudo, e onde a memória certamente vai ser uma troca importante aqui que ela vai estar trazendo para a gente, né, Elizabeth? Aliás, Júlio, nós já falei aqui quase as ruas vizinhas dela, lá de origem dela, então estamos aqui já com uma conversa que já está indo adiante, né, Elizabeth? Por favor, Elizabeth, pode ir. Então. Seu microfone está desligado, Elizabeth. Oi? Agora sim. Sim, né? Bem, eu estou toda roteirizada porque eu tenho um problema de falar demais, mas eu estou tão eufórica, minha criança interna está assim, vibrando, estou muito feliz, principalmente num contexto de tanto luto, né? De tanta dor, e a gente precisa constantemente reelaborar o sofrimento. E aqui é uma das oportunidades. Mas todas as minhas oportunidades de fala, eu tenho peço licença, né, à ancestralidade, pela saúde, eu que fui ressuscitada ao nascer, então sempre tenho essa fala, né? A oportunidade, agradeço a ancestralidade por fazer uso da palavra, na verdade, por ter saúde nesse contexto, né? Palavra que é sagrada, que tem a ver com prudência, né? Me faz lembrar lá a palavra, acho que é viva, do Ampatebá. Então, feito o pedido de licença, eu quero ler um poeminha para vocês como abertura sobre favela, né? A vida acima de qualquer argumento de autoridade. Eu saúdo o Ori de cada um de vocês, o Ori que é a cabeça. Agradeço a oportunidade de estar entre vocês e pela oportunidade de fala, principalmente de escuta, né? Minha, ouvi-los, vocês que estão nos assistindo também e me ouvindo. Eu sou escritora, além de formação acadêmica, né, na UFRJ, mestrado, doutorado, também uma especialização em História dos Africanos e Afro-Brasileiros pela PUC, e especialização em Literatura Infantil. E tudo isso aqui dentro foi se misturando, porque eu, muito antes de ser acadêmica, né, eu me construí como escritora, ainda que não tenha sido uma escrita formal, mas já me concebia como aquela que vai fazer a contação de histórias, né? Eu tenho 12 livros publicados, meu primeiro livro foi Exu no Paço Imperial, são 12 livros entre contos, são 5 de infantos juvenis, o último que vai ser lançado agora na Feira Literária da Diáspora Africana, aqui em São João de Meriti, é sobre o Bispo do Rosário, uma ficcionalização sobre o Bispo do Rosário. Mas vamos lá. Eu encontro-me morando, né, já há muitos anos na Baixada Fluminense, considerada nos anos 90 pelo IBGE como uma favela em extensão, uma favela plana, né, em São João de Meriti. E, ao mesmo tempo, ainda hoje, São João, junto com Nova Iguaçu e Belfor Roxo, eles concentram 70% da população de pessoas que poderíamos dizer
desse território de favela, né? Mas eu nasci em casa, ali no entorno de 2 complexos de favela, né? Que obviamente não era a configuração que a gente tem hoje, mas é o complexo da Lagartixa e do Chapadão. Eu nasci em Barros Filho. Vamos ao poema que eu quero dedicar a vocês, ao vídeo de vocês, a quem nos escuta e aos amigos Macir, do Mali, que ficou de nos assistir, Alice, do Benin, e Thaís Abel, pelo aniversário. O que a favela vela? A cor dos sombrios pela herança perpétua da nobreza e a violência estampada nos jornais e nas telas de TV. O que a nobreza não vela, que vive à custa da favela? A nobreza se faz surda, muda e cega. O que a favela revela? A invenção da pobreza, a pretexto da limpeza e da higiene, da cidadela, da riqueza, da limpeza sem preto. E na republiqueta, os barão canta. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, sobre as lutas nas tempestades, dá que ousamos tua voz. Nós nem cremos que os escravos outrora tenham havido em tão nobre país. Essa é a letra da nobreza no hino da proclamação da República. Mas a favela revela as ruas do Rio Antigo, a limpeza que se fez, expulsou nós, o povo preto, para os morros, e ainda diz que a pobreza é culpa de nós pobres, que fala português. O que a nobreza não revela? Que as suas terras hereditárias, desde a capitania, sesmarias, a alianças agrárias, do latifúndio até a Visconde de Pirajá. Olhe lá. O que a favela revela? Da colônia, a monarquia, a república, o Estado é patrimônio dos Orleães, pactos de riqueza e de pilhagem da realeza. O que a nobreza não desvela? Que o que escravizado produziu é tudo dela, que a herança dos Bragança é dar aos negros as mazelas, silenciamento e matança. O que a nobreza não pode sequer ouvir, que a tal paz perpétua é delírio dela diante dos horrores da escravidão e da invenção da favela. O que pode, enfim, a favela? Tocar para Xangô, louvar o Senhor, decifrar os enigmas deste X no meio de Exu. E no rolezinho, no slam, a favela se rebela. Na flupe, nas vielas, nas urnas, a favela se rebela. Esse é o meu poema, em homenagem ao Dia da Favela, para o Ori de vocês, e para a gente pensar um pouco que território é esse, né? É por aí mesmo que eu venho pensando nessa estruturação. Eu costumo trabalhar com a ideia de epicentro. Um dos meus poemas sobre Exu, que Exu vai espiralando essa ideia de como é que ele esgarça a ideia da periferia, dos subúrbios, né? Essa grande invenção da nobreza, sobre centro e periferia. Todo lugar é epicentro, e é um termo que eu tomei emprestado como metáfora dos abalos sísmicos, né? Porque ali estão as grandes disputas, ali estão os entraves, os problemas, os protagonismos invisibilizados, e é por aí que eu posso trazer alguma reflexão sobre esse território que eu tenho essa vivência do meu nascimento e de escolha em morar aqui em São João de Meriti, grande formigueiro das Américas, junto com a Cidade do México, né? É isso. Muito obrigada pela oportunidade. E a gente fica aqui felicíssimo, porque você certamente está à vontade na cidade multicêntrica, né? E na roda multicêntrica, né? Que você tão bem já introduziu aí. E, na verdade, enquanto Natara falava dessa quase necessidade do neutro, né, do linguajar neutro, quer dizer, na verdade, né, Natara, sotaque neutro é o sotaque dominante, né? E como o nosso próprio Max Weber fala tão bem, neutro é a opção pelo mais forte, né? Quer dizer, então, aqui
que certamente os caminhos vão sendo trabalhados, né? E o Júlio, querido, eu vou pedir antes, né, para o Rodrigo se apresentar, e antes, Rodrigo, apenas dizer que quando Elizabeth falou de vivência, eu imaginei logo, veio logo na minha cabeça uma coisa que a gente está vivendo esses dias, né, que são muito fortes, a expressão que foi deixada aqui, sofrência, que já está na escrevivência. Então, como é que a gente junta esses personagens, né? Como é que essa cantora, né, que agora que se presta atenção nas letras e tudo mais e tal, e ao mesmo tempo no meio sertanejo a única que teve coragem de dizer ele não, né? Eu acho que tem aí muito que aprendermos, né, desse processo, e que traz a Conceição Evaristo com essa expressão também da escrevivência, né? E aí o Rodrigo pode se apresentar aí inicialmente para a gente, Rodrigo? Gente, boa noite, Natara, Ney, Elizabeth, professor Adair Rocha, meu amigo Júlio, saudade de você, querido. Então, eu sou Rodrigo Santos, sou pai do Miguel. Eu tenho que roteirizar um pouco também, Elizabeth, que eu também fico meio perdido aqui. Eu não sei se é coisa de sala de aula, que você vai improvisando, mas assim, eu sou pai do Miguel, marido de Maria Isabel, professor, escritor, flamenguista, roteirista, corredor de rua assintomático, porque, né? Mas, acima de tudo, eu sou um menino de uma cidade pobre, de um bairro pobre, que sonhou em ser escritor. Essa cidade se chama São Gonçalo, ela fica na região metropolitana do Rio de Janeiro. Historicamente, cidade dormitório, considerada uma cidade pobre. Eu sempre li muito, eu descobri cedo na leitura um refúgio do mundo hostil que me cercava, seja de violência doméstica, seja de violência urbana. Em algum momento eu falei, cara, eu adoro ler, eu adoro me refugiar aqui, mas eu não me vejo aqui. Eu não me vejo nessas histórias. O bicho estava pegando em casa, no bairro, e eu estava, sei lá, cara, caçando leões na selva, esqueci até o nome, com um Coração Selvagem. Eu estava desvendando o crime com a Agatha Christie, estava vivendo aquele glamour do Sidney Sheldon, porque tem essa coisa também, eu acho muito legal que a galera da elite, os brancos de grana, todo mundo leu, né, Dostoiévski, Shakespeare. Eu vim ler isso depois de velho em biblioteca pública. Eu li era Sidney Sheldon, Harold Robbins, Danielle Steele, Agatha Christie, eu li o que saía na banca. Depois que eu descobri a biblioteca pública, que eu falei, agora eu vou ler os clássicos. Eu fui ler Homero, não devo ter entendido metade, né? Mas tudo bem. E em algum momento eu falei, cara, eu posso fazer isso também. Até porque as minhas histórias não são contadas. Eu vejo outras histórias sendo contadas ali, mas eu não vejo a minha história, eu não vejo o meu lugar ser contado. E óbvio que eu ouvi que eu era maluco, como todo bom filho do baixo proletariado. Meu filho, faz um concurso, porque a obsessão do filho do pobre é a carteira assinada e é o rolerite. Esse negócio de empreendedorismo é bonito para quem tem rede de segurança. O pobre tem que ter, com 16 anos, tem que ter carteira assinada. Inclusive, eu falo que, quando a gente fala de faculdade e tal, na minha época, não estava nem no buffet faculdade. Fazer faculdade não estava nem sendo servido a mesa. E eu fiz o concurso, passei por todo o trajeto do filho do pobre para não morrer de fome, mas continuei escrevendo. E depois de um tempo, alguns frutos, tem alguns aqui atrás. Esse é o último livro que eu lancei, o Carcará, um livro de contos. Lancei, aí depois eu vou falar da minha história com a Flup. Eu lancei o Macumba, junto com a Flup, que é um romance policial, de um detetive evangélico que tem que investigar mortes em centros de terreiros em São Gonçalo, em Niterói. E aí eu coloco a minha São Gonçalo na literatura. E aí, só para encerrar, para não me estender muito, pegando um gancho no que a Elizabeth falou, essa coisa do epicentro, eu vi uma fala do Itamar Vieira Júnior, o cara que brocou em 2020 com o Torturado,
que me tocou muito. Ele falou: eu não escrevo da periferia, eu escrevo da minha centralidade. A periferia são os outros. A minha centralidade é São Gonçalo. Então, eu escrevo a partir daqui. Então, mesmo estando numa cidade economicamente periférica, socialmente periférica, a gente ainda sofre, porque a gente é vizinho de Niterói, que foi capital do estado. E aí tem muito dinheiro em Niterói, tem muita praia, muita coisa bonita. E São Gonçalo, que tem o triplo da população, é tratado como um primo pobre ainda. Mas é daqui que eu escrevo, e é daqui que aquele menino que lá atrás sonhou em ser escritor continua escrevendo. Escritor eu já sou. O resto a gente vê depois. Isso aí, Rodrigo. Vai muita coisa aí para rodar, né? E aí, o nosso querido Júlio Ludemir, que é esse escritor que está o tempo todo descrevendo a partir do que é feito e de como é que essas interações se dão, né? E como é que a batalha do passinho se dá, né? E como é que essa festa das periferias, né, se dá, e que relação é essa com aquilo que a Elizabeth lembrava também desse lugar que ele é o lugar que sofre, mas é o lugar da festa, é o lugar da possibilidade de se perceber que o tempero da comida e a música e as mais diferentes possibilidades de juntar as pessoas, junta e deixa a porta aberta, quer dizer, então, outras pessoas que vão chegar. Então, é dessa natureza da festa que eu queria, Júlio, essa pessoa, né, quem eu e todos nós respeitamos tanto, e que você se apresentasse, e, ao mesmo tempo, já nos abordasse também com não só o que foi essa FLUP, mas o que significa essa FLUP nesse processo amplo da história, né, do Rio de Janeiro, na história do Brasil e nessa história que perpassa a multicentralidade, né? Boa noite, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com pessoas queridas e com a qual estou compartilhando uma trajetória que acho que cada vez mais virtuosa. Eu poderia falar de muitas coisas aqui, desde o que foi o meu primeiro encontro com o Rodrigo, em 2011. Eu fui num sarau que ele organizava, uma noite na taverna. Eu fui tentar lançar um livro meu. Acho que Lembrancinha do Adeus, que era um livro que eu estava... Como é que era um livro que tinha micado, era um livro que eu gostava muito e era um livro que estava sendo ameaçado de ser queimado, porque quando o livro encalha, quando o livro encalha, vou tentar fechar aqui, fechei já. As grandes editoras queimam ele. Então, para evitar que queimasse, eu fiz um esforço no sentido de ter esses livros comigo e comecei a procurar lugares para poder lançar. E um dos lugares em que eu fui lançar foi no Sarau na Taverna, lá em São Gonçalo. E eu saí nesse dia de Nova Iguaçu para São Gonçalo, ou seja, eu saí de uma periferia para outra periferia, ou para esses centros aí a que vocês estão se referindo. E eu lembro que foram 4 horas de ônibus. E eu cheguei lá, não me arrependi de nenhum segundo nessa noite. Eu descobri uma cena extraordinária, comovente, com um sotaque diferente daquilo que tem sido produzido nas periferias. Inclusive, se você comparasse a produção de São Gonçalo com a produção de Nova Iguaçu, que são cidades, né, ou mesmo de São João, que é uma cidade que eu também conheci naquele momento, eu militava,
você tinha narrativas e sotaques diferentes. Por exemplo, ali em São Gonçalo tinha uma cena de rock muito pesada. O próprio sarau que o Rodrigo organizava, ele era multimídia, tinha diversas expressões, dialogava basicamente com a poesia, mas passava por teatro, por música, etc. e tal. Eu teria muita coisa a falar da própria trajetória do Rodrigo, da trajetória da Natara, que foi uma pessoa que recentemente eu encontrei e cada vez me encanto mais, inclusive com o fato de ela ser multimídia. Eu tenho acompanhado mais a produção literária dela do que a produção fílmica, e ela é uma grande narradora que, na medida em que faça aquilo que o Rodrigo faz, o Rodrigo ele traz uma outra característica da periferia, que é um cara altamente trabalhador. Eu tive o privilégio de escrever a orelha do último livro do Rodrigo, Carcará, e uma das coisas que eu falei, eu citei o Picasso, e citei muito à vontade o Picasso, porque o Picasso dizia que no dia que a sorte batesse na porta da casa dele, o encontraria trabalhando. E esse é o caso do Rodrigo. Você vai sempre encontrá-lo trabalhando, ele está sempre, não apenas num novo projeto, ele está concluindo um novo projeto. Quando você pensa que ele está começando alguma coisa, ele acabou de fazer. O segundo, eu não sei como é que é o segundo episódio, a segunda temporada, não sei como é que se dá isso, de um livro dele que nasceu clássico, que é o Macumba, com uma narrativa altamente inovadora ali, e ele conseguiu evitar a tentação de ir direto para o segundo volume de um livro que nasceu com a possibilidade de ser, né, de ter diversos momentos, e aí ele trouxe esse livro de contos, e aí agora ele já está terminando, eu não sei se eu entendi que você terminou. Então, assim, se a Natara fizer com a literatura o que ela faz com o cinema, porque toda vez que eu também acho que a Natara está fazendo alguma coisa, ela já está fazendo outra. Mas isso mais no campo do cinema e menos no campo da literatura. Mas onde eu tenho acompanhado a produção literária dela, ela traz coisas, inclusive, assim, narrativas que passam por um feminino, assim, particularmente aquela história do cavalo que fala da violência contra a mulher numa periferia, um negócio arrebatador. Nesse momento, eu estou em São Paulo, a gente está terminando a agenda da FLUP desse ano. A gente terminou numa coisa que eu, inclusive, em anos anteriores, eu tive mais possibilidade de dialogar com o Rodrigo, porque são processos formativos de um slam que envolve escolas. E a gente conseguiu, esse ano, usando por causa das redes sociais, a gente conseguiu oferecer essa formação para 7 estados da federação. E a gente acabou de ter a final com 7 estados. E eu me lembrei do meu encontro com o Rodrigo há um pouco mais de 10 anos, há exato 10 anos, que era 2011. E ainda que ele já fosse um escritor maduro, ainda que ele já fosse um produtor maduro, ele estava no início de trajetória em relação a isso que acontece na vida dele. De ser um cara publicado por editoras, é um cara que está dialogando com o mercado, etc. e tal. E o incrível assim, é que eu vi que a cena continua se renovando. Eu acabei de ver uma menina de Minas Gerais, uma menina negra, de uma periferia de Belo Horizonte. A menina é uma poeta assim, extraordinária, que precisa, talvez como aconteceu ali, tanto eu não tive a oportunidade de acompanhar
mais de perto a trajetória da Elizabeth, fiquei muito interessado nessa história do bispo. Acho que a gente está falando de um tesouro aí a mais. Mas esses processos formativos impactam muito, não apenas no sentido de que trazem repertório, mas no sentido de que oferecem rede. Acho que uma das grandes... Eu, em algum momento da minha adolescência, eu fui muito pobre. Meu pai perdeu o emprego, ficou doente, deprimido, etc. e tal. E uma vez eu conversando sobre isso com o Écio me disse que eu nunca tinha deixado de ser classe média, porque o maior capital da classe média é que ela tem rede. E, efetivamente, ainda que com a debacle do meu pai e com a morte da minha mãe, e todos da nossa família tenham ficado assim, muito pobres, assim, né, catando centavos ali durante 5 ou 6 anos ali da adolescência, a gente tinha rede, né? E né, a rede, assim, eu conheço o Adair, e aí se eu apresento o Rodrigo ao Adair, o Rodrigo vai poder operar na rede do Adair, e aí o Adair disponibiliza o Mujica, e a partir disso aí o Rodrigo vai no Mujica. É isso que nós, pobres, não temos, e foi essa tese do Écio. Écio disse, você não deixou de ser classe média, e não à toa todos os filhos do meu pai e da minha mãe voltaram a ser classe média, recuperaram o status da classe média, porque puderam operar em rede. Então, nesses processos formativos, para além de dar conteúdo, etc. e tal, a gente trabalha com redes. E certamente essa menina, né, da periferia de Belo Horizonte, que eu descobri hoje, que participou de um processo formativo de 2 meses, ela já hoje entrou numa rede da Pinacoteca de São Paulo, porque a base desse slam foi a Pinacoteca de São Paulo, todo mundo já ficou encantado com essa menina. E obviamente que essa menina vai perder a sua invisibilidade, então acho que isso também está naquilo que a FLUP tem oferecido. A FLUP ela não é um festival literário, né? E ela é precedida por processos formativos que implicam publicações, mas implica também uma grande operação em rede. Então, a gente terminou hoje aqui, eu estou exausto, eu só vim falar porque era com você, eu deveria ter determinado as minhas férias às 6h30 da noite aqui em São Paulo, mas não se diz não a Adair Rocha, a essa instituição. E assim, essa FLUP foi... Sei lá, a gente viveu coisas assim, só dando um exemplo de uma coisa que a gente fez. Ontem, a gente fez a nossa autora homenageada é a Esperança Garcia, e a gente homenageia a Esperança Garcia por algumas razões. Ela foi uma mulher escravizada que no dia 6 de setembro de 1770 ela escreveu uma carta. E essa carta que ela escreveu é o primeiro texto produzido por uma mulher negra no Brasil de que se tem registro. E no Piauí, o Dia Nacional o Dia Estadual da Consciência Negra no Piauí é o dia 6 de setembro, em homenagem a ela. Mas a gente entende que mais do que aquilo ser uma petição, ela é tida como uma advogada, aquilo é o primeiro texto, e naquele primeiro texto tem todas as características que definem a literatura negra feminina no Brasil, de acordo com aquilo que a Carolina e a Conceição definiram das escrevivências. Em primeiro lugar, ela escreve na primeira pessoa. Em segundo lugar, ela está falando de romper com a invisibilidade, põe os olhos em mim. Em terceiro lugar, ela está falando de um aspecto ubuntu, ela está pedindo, ela está operando numa rede em que pede proteção para os dela, ela não defende, ao narrar a si própria, ela não está apenas narrando a si própria, ela está incluindo os outros.
é um texto que fala da violência que o homem branco comete contra esse corpo feminino, e então, por conta disso, a gente homenageou a Esperança Garcia e a gente pediu que mulheres do Brasil inteiro escrevessem uma carta para uma mulher que a inspirasse, uma outra mulher negra. E isso está resultando num livro muito bonito, com 53 cartas, e a gente criou um capítulo em particular que foi sobre Santa Cruz. E nesse capítulo em particular, a gente mapeou, trabalhando com a memória de Santa Cruz, a gente mapeou as lideranças femininas negras que deram origem àqueles conjuntos habitacionais, quando eles começaram a ser construídos no grande movimento remocionista da década de 60 e 70, e pediu para que mulheres escrevessem cartas para essas lideranças desses conjuntos habitacionais. E a gente terminou esse processo ontem promovendo um encontro delas, de quem escreveu e quem recebeu, remetente e destinatário, lá no Chapéu Mangueira. A gente fez um sarau chamado Sarau da Esperança, aquela mesma experiência que eu vivi com a Natara no sábado passado, com o Sarau das Carolinas, que é um outro livro que a gente publicou, e também a gente promoveu o encontro físico entre mulheres que participaram de um processo formativo online, mas essas mulheres não se conheciam, nunca tinham se visto. Mas na característica muito particular ali de Santa Cruz, para além de as mulheres não se inscreverem, não se conhecerem, havia uma questão assim, estava uma lendo a carta para outra, num território e dentro de um festival, mas, cara, foi de uma felicidade, foi de uma riqueza, e assim, sei lá, a gente viveu tanta coisa nesse. Eu poderia ir, que para não me estender muito, eu não queria, só vou falar do Sarau das Carolinas. A gente, no ano passado, fez um processo formativo envolvendo 300 mulheres de todo o Brasil. Isso resultou numa publicação com 183 mulheres, uma delas é a Natara. E essas mulheres se sustentaram, se apoiaram umas das outras durante a pandemia, choraram, fizeram uma terapia em grupo extraordinária. Eu acho que a Natara poderia falar melhor sobre isso, mas nunca tinham se visto. E se viram pela primeira vez na Babilônia, e se viram fisicamente, se pegaram umas nas outras. Eu não sei o quanto elas se abraçaram por causa da questão da pandemia, mas foi tão bonito quanto essa história. A história das Carolinas me emocionou tanto ver aquilo, que eu propus que aquilo que a gente estava fazendo com o Cartas para a Esperança tivesse o mesmo sotaque. E assim, o incrível é que nessa realidade multicêntrica, né, você não apenas você vai encontrar a nova Juliana, entende? Essa que é um novo Rodrigo, que é uma nova Natara. Essa Juliana vai ser uma menina brilhante. Essa Juliana, assim, daqui a 5 anos, você vai ver o quanto essa menina vai ser insensada se ela operar nessa rede aí. Mas ali em Santa Cruz, e esse deslocamento de um centro para outro, né, de Santa Cruz para Babilônia, aquilo promoveu coisas assim, em termos de circulação de território, que eu acho que é uma coisa que os três aqui fazem, na verdade, todos nós aqui fazemos. Nós não estamos reféns, por mais que o centro seja São Gonçalo, o Rodrigo conhece a Praça Mauá. O Rodrigo tem um conto lindo que a gente publicou, ele pedindo em casamento uma mulher na barca Rio-Niterói. A barca Rio-Niterói é um símbolo da relação da São Gonçalo dele com o centro-centro. E ele se apropria dessa paisagem para produzir uma literatura muito bonita.
Mas eu vou ficar por aqui, que senão também vou terminar falando muito aqui. Ora, imagina, né? A gente tem 1 hora de encontro. Eu confesso para vocês que essa história de ficar falando 1 hora de live, 1 hora disso aqui, não, tem 1 hora de conversa, 1 hora de encontro, e aí, de repente, você olha e já está chegando, é uma coisa assim muito impressionante, né? Eu quero passar agora para essa biblioteca ambulante que está aqui, né? É uma coisa assim muito impressionante, né? A versalização, né, dos processos, né, que só aqui nessa tela ela já recria, né, mil relações. E aí, né, na história da rede, inclusive, eu queria lembrar, eu conheci outro dia, quando eu fiz um debate junto com o padre Ricardo Rezende, eu entrevistei sobre o trabalho escravo hoje, sobretudo na Amazônia, né? O Gustavo Conde, um garoto ainda, mas como é que ele já opera com as redes e, sobretudo, essas redes que estão, sobretudo, fortalecidas no tempo de pandemia, né? Então, acho que são pessoas que estão completamente vinculadas, né, nesse processo aqui. E aí, Rodrigo, realmente, você já podia escrever que a barca é abarcante, né? Esse processo lindo, né, que se dá. E o que cada um vai ter aqui, né, quando a Elizabeth falava do poema, né, e falava o poema e vivia o poema, eu fiquei lembrando do caso do Monte Andrade com o Favelário Nacional, que vocês devem conhecer e que eu, inclusive, coloquei na introdução do meu livro, né? Quer dizer, na contracapa do Cidade Serzida, porque eu acho que é o próprio a forma, a discussão do senzimento. Mas, enfim, Natália, vamos te ouvir aí. Agora vamos nos organizar um pouco aí, não dá para a gente agora ficar no tempo demais, mas os 3 podemos comentar essa fala do Júlio e as falas que aqui aconteceram. Natália, por favor. Sim, o processo da escrita na minha vida era isso, né? Esse lugar de sonho. E a FLUP, né? A gente falar da FLUP, já que tem sido o nosso link, assim, é que, por exemplo, na minha infância, né? Como falou o Rodrigo, na minha infância eu não conhecia uma Elizabeth. Eu não conhecia uma Elizabeth, não sabia que né? A gente sempre fala, já imaginou se a gente crescesse sabendo da Esperança Garcia, já imaginou se a gente nascesse e crescesse tendo essa troca, né, tendo esses links, já imaginou se a gente nascesse... Rodrigo, me identifiquei completamente com o que você falou dos livros, porque era o que chegava para a gente, eu li o que chegava na minha mão, e eu me lembro que o dia mais feliz da minha vida foi quando eu completei 15 anos de idade, e minha mãe me deu a coleção completa das obras de Machado de Assis e a Enciclopédia Barça. Assim, foi o dia mais emocionante. Assim, eu me lembro do cheiro do livro, eu me lembro do cheiro daqueles livros, porque aqueles livros eram meus. Eu não ia precisar devolver, aqueles livros eram meus, assim, meus livros. Então, assim, como eu honro a presença da Elizabeth, como eu fiquei... porque, Adair, assim, é isso, a gente não nasce, né, eu, pelo menos, né, e não tenho vergonha de dizer isso, eu fui conhecer escritoras de produção literária e cultural negra muito tarde na minha vida. E é esse o cerceamento, é esse o buraco, é esse o medo que eles têm. Imagine se todas as meninas negras, que eles falam da periferia, e eu também já não quero mais a história, mas todas as meninas negras de todos os lugares do Brasil, elas nascessem sabendo da possibilidade que elas têm nas mãos com a escrita, se elas nascessem, crescessem e ouvissem, sabe, desde cedo, sabe, as Conceições, as Angela Davis, as Lélias, já imaginou? Então, isso que tiram da gente, quando eles dizem que você tem que ter sotaque neutro, você tem que ter cabelo liso, você tem que ter a bunda chata, não pode usar batom, você não pode usar roupa, eles tiram da gente o direito de sermos nós mesmos. E é isso que volta para a gente quando a gente escreve nossas histórias, independente, às vezes eu posso até te dizer, independente do que eu estou escrevendo, porque assim, eu quero falar de amor,
Eu quero falar de amor. Por que eu não posso falar de amor? Por que eu não posso falar de sofrência? E é por isso também que essa perda imensa dessa menina, agora, né, voltando ali, porque ela deu o direito de muitas pessoas falarem de sofrimento, de dor, e isso não ser vergonhoso, porque a gente tem sempre, principalmente a mulher negra, ela tem sempre que estar vestida de heroína. Ela não pode desabar, ela não pode chorar, ela não pode perder, ela tem que ter, sabe? Ela tem que ter 10 braços. Então chega alguém e diz: minha irmã, chora aqui, toma um aqui comigo e chora. Cara, isso é libertador, velho. Isso é libertador, gente. Então, a perda nesse lugar é porque, assim, é esse lugar que nós queremos chegar, que é a gente sentar em roda e falar dos nossos prazeres. Quando a gente escreve, a gente está falando do nosso prazer, a gente está falando do nosso direito de literatura erótica. Como é bonita uma mulher negra fazendo literatura erótica, narrando seus próprios desejos. Então, acho que isso é o que foi tirado, e eu acho que é isso que os processos literários, que os encontros literários, que a escrita e que a publicação nos devolvem, o direito às nossas narrativas. E é isso, assim, por isso que eu fico tão feliz cada vez que eu conheço, né, uma preta escritora, porque eu digo, caraca, sabe, somos muitas, e nos tiraram esse direito, entendeu? Enfim, não quero me estender muito, só gratidão a todos. Mas que bom que possamos, claro que essa conversa nossa aqui hoje, ela significa a possibilidade da retomada, a possibilidade da continuidade, né? E que a rede vá se tecendo das mais diferentes maneiras, e a Roda Multicêntrica está absolutamente aberta exatamente para isso, né? Né, Júlio, né? Pessoas assim como o nosso querido Álvaro Maciel, lá do Chapéu Mangueira, né? Que ajuda tanto a gente a trabalhar e a montar as coisas, né? E esse próprio programa aqui, né? Toda a ajuda dele. Então, são pessoas que a gente tem que agradecer. E essa TV Portal, né? A TV Portal de Favelas, o que simboliza isso dentro da produção de um outro imaginário, né? De um imaginário libertário, né? E onde a literatura que está construída pela diversidade, pela pluralidade, certamente é que vai ajudar a construir isso, não é mesmo, Elizabeth? Nossa, olha, vocês estão me incendiando. Se eu passar mal, depois eu vou entrar em contato com vocês, hein? Porque realmente, assim, as falas são maravilhosas. E aí, Natara, você me fez pensar, por exemplo, como alguém passa 30 e tantos anos, quase 40 anos dentro de uma universidade, né? E na educação básica também, e na pesquisa, em mestrado e doutorado, com especializações, com literatura infantil, com narrativas, sem sequer ouvir falar em Carolina Maria. Como alguém, no curso que eu fiz na PUC, né, um relato de uma amiga, que diz como alguém faz comunicação social sem ouvir falar na Frente Negra Brasileira, como alguém faz teatro sem falar do teatro experimental do negro. Então, assim, eu não sei quem foi que falou, vocês me perdoem, né, para eu também não exceder o meu tempo, mas a questão da formação do repertório. Como é que ele se dá? Pelas instituições que são branquicêntricas, né? Nessas instituições que sustentam o Estado, o tal Estado democrático de direito, que é racista, o racismo institucional, como a escola fez e compactou com o apagamento desse protagonismo das mulheres negras, dos pretos, dos pobres, né, da questão da invisibilização. Então, eu acho que tem muitos caminhos. Eu tinha apontado 16, mas eu vou eliminar, vou falar alguns aqui, sobre a questão da FLUP. Como faz essa intervenção. Eu também a compreendo muito mais que um festival literário, né? Existe uma complexidade que vai se complexificando cada vez mais, pelo que eu tenho percebido, que é fazer uma intervenção nessa transmissão, primeiro, do prestígio e do privilégio. Existe uma transmissão da transversalidade, né? Do prestígio e privilégio, por um lado. Também existe uma transmissão transgeracional da inferioridade, da invisibilidade, da incapacidade dos nossos corpos produzirem e enunciarem, e, além disso, existe um esforço muito grande para calar e silenciar e invisibilizar todos os protagonismos que sempre ocorreram desde a chegada do primeiro tombeiro.
Então, eu acho assim, que é bastante complexo. Essa intervenção é feita em diferentes áreas, mas não apenas dentro da universidade, da escola, mas as dinâmicas que a FLUP ela vai possibilitando, essa questão de rede. Gente, eu chegar com. Eu sempre ouvia das editoras, a sua literatura é fantástica, quem não quer ouvir isso? E eu ficava sempre na dúvida, realmente ela é boa? Ou estão usando o argumento, aquilo que eles acham que eu espero ouvir? É maravilhosa, mas ninguém publica. Sabe? O esforço por invisibilizar corpos como o meu, de Carolina, sem a pretensão de estar ao nível dela, não é a questão, mas aquela produção tem que ser lida, ela tem que ser lida. E exatamente a falta de rede. Eu sou a terceira geração pós-abolição da escravidão. Então, assim, a minha mãe nasceu em 1935, é a geração de mendicância, E hoje ela fala assim, mãe, faço declaração de amor para ela com 85 anos, ela não acredita que, mesmo a despeito dessa titulação da qual eu não abro mão, mas o que me constitui titulação são possibilidades de conquista, mas ela não me constitui, não é o doutorado, né, que constitui o ser negro, a mulher negra, e quanto a história do Brasil é devedora dessa visibilidade. E aí eu acho que, para sintetizar os pontos mais relevantes que eu considero da FLUP, é se constituir com um grande, interpenetrado e complexo quilombo, promovendo aquilombamentos, agência, ainda que não esteja dentro do seu projeto, né, formal, mas eu acho que contribui para, inclusive, na produção de novas epistemologias, para empretecer, da minha perspectiva, é claro, né, para empretecer a universidade, os lugares de escuta, os repertórios por meio dos quais o judiciário sentencia, o legislativo legisla, né? O executivo, enfim, administra o Estado, que não pode ser da branquitude. O Estado não é propriedade privada, e sempre foi assim no Brasil. Isso é uma violência sem tamanho. Então, as nossas escritas, a questão tanto das escrevivências, né, e eu uso um outro termo que eu tenho formulado, que é a questão da formação do repertório é tarefa de todos, desde a educação básica, no processo de alfabetização, do afroletramento, a forma da estruturação da universidade brasileira nas suas matrizes curriculares, né? Os cursos de psicologia, como é que essa escuta vai ser feita pela toga, né? Como é que a toga faz a escuta do corpo negro, que é o tempo inteiro na mira do lança-chama, na mira da violência física, concreta, simbólica. E aí, para encerrar, eu já falei, né, da implementação da Lei 10.639, que não é discutido, talvez não seja, não tenha sido até então, mas de como ela consegue dar ensejo à implementação da Lei 10.639, desestabilizar a questão do cânone, né? O cânone que fornece um acervo mais ou menos cristalizado, transmitido transgeracionalmente, de transgeracionalidade, que impede o acesso e sequer a problematização do próprio cânone, como Monteiro Lobato, que impede o acesso da mulher negra à própria Academia Brasileira de Letras. Então, assim, é a formação do leitor com dentro da própria proposta da FLUP, né? A formação do leitor, e não só do leitor escrevivente, né? do leitor que é leitor e vivente, mas também é escrevivente, porque a própria escrevivência também dá ensejo à formação, à desestabilização do cânone, à desestabilização desse repertório de transgeracionalidade, de inferioridade, de supremacia, e de que nada foi feito de protagonismo das pretas velhas, pelo candomblé, pelo samba, enfim. Eu acho que eu teria vontade, né? Fiquei muito assim, aguçada de ver o quanto tem de estratégias de resiliência, de insubordinação, de ruptura, do que eu chamei de epicentro, ou de multicentricidade, né? Centralidade, dentro das propostas da FLUP, e, na minha concepção, vai muito além, de fato, a um
É um festival literário que se distingue drasticamente da Flip, drasticamente, mas isso é papo uma outra hora, né? Vamos lá. Pois é, que bom que, né, cada coisa é tão importante. Eu queria, antes de passar para o Rodrigo, nesse tempo assim que a gente está, mas a gente vai passando devagar, sobre essa questão mesmo, né, da rede, né, eu teria um recado agora, bem, só para dar o recado mesmo, do nosso querido Valdec Carneiro, que está fazendo um tipo de trabalho que vai, só para deixar o recado do acontecimento que tem tudo a ver aqui com o que nós estamos aqui conversando. Você está aí, Valdec? Fala então, por favor. Opa, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui num lugar um pouco barulhento, mas fiz questão aqui de aceitar o convite do Álvaro, mandar aí um abraço para todo mundo, dizer da importância dessa pauta, desse programa, enfim, dessa agenda de debates que vocês promovem regularmente, e aproveitar a ocasião, já que uma das lutas mais fortes do nosso mandato é a luta por desenvolvimento, cidadania e direitos nos territórios de favela, nos territórios populares. No próximo sábado, na Biblioteca Parque de Manguinhos, Biblioteca Marielle Franco, nós vamos fazer uma atividade interessante, que é colocar a Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro em diálogo e em contato com escritores e escritoras da periferia do Rio de Janeiro, para que esses mundos se encontrem, para que a academia, por um lado, saia do seu, digamos, do seu mausoléu, com todo carinho e respeito, e conheça essa produção literária de muita qualidade, que é realizada, que é desenvolvida por vários escritores e escritoras de várias áreas populares do estado do Rio de Janeiro, e, ao mesmo tempo, que esses escritores e escritoras possam conhecer a dinâmica das academias literárias, desses espaços, digamos assim, onde acontecem, né, os chamados ritos de consagração do meio literário. Então, no próximo sábado, 10 horas, queria convidar todo mundo, convidar especialmente o Adair, se puder passar por lá, porque isso faz parte dos nossos esforços de ajudar a democratizar, né, o acesso à cultura de modo geral, e, ao mesmo tempo, de valorizar, respeitar, visibilizar a produção artístico-cultural das periferias. Aliás, amanhã também, isso é no sábado, 10 horas, da Biblioteca Parque de Manguinhos. E amanhã nós vamos fazer uma agenda com o governador Cláudio Castro. Na verdade, é um desdobramento do ato e da reunião que nós fizemos do Dia Nacional das Favelas na semana passada. Nós fizemos houve um ato, como vocês sabem, ali no Buraco do Lume, em frente ao Alerjão. Depois, o presidente André Siciliano recebeu a Faferj, né? Eu estava lá, ao lado da Renata Souza e da Mônica Francisco, e uma das demandas da reunião era que o governador recebesse esse coletivo. E isso vai acontecer amanhã, às 10h30 da manhã, de maneira que a pauta das favelas, as demandas dos territórios populares, possam ter uma presença, uma agenda na sede do governo do Estado. Enfim, então, queria fazer esses dois registros, né? Esse segundo é um informe, e o primeiro é também um informe, mas um convite para que no sábado, dia 13, a gente possa ajudar a impulsionar esse diálogo, essa relação entre os escritores da periferia e a Academia de Letras do nosso Estado. É isso, Álvaro. Uma saudação especial para vocês, força na luta, e, de novo, reafirmar a nossa bandeira de desenvolvimento, cidadania e direitos dos territórios de favela, nas áreas populares do nosso Estado. Obrigado, Valdec, obrigado a todos. Vamos fazer, né, tentar, de todo jeito, nos aproximarmos, né, dos diferentes lugares. E, bom, dado esse recado que foi passado aqui já durante o nosso programa, eu queria, então, que o Rodrigo fizesse aí as suas observações. Aí. Então, cara, eu fico meio maluco. Uma aula dessa, com tanta gente qualificada, eu fico anotando o que eu quero falar. Eu sou hiperativo, então não ajuda muito.
Mas então, eu vou voltar para aquela primeira fala da Natara sobre a coisa do sotaque padrão. Aqui em casa é neutro nem o detergente da pia, tá? Logo de cara já deixo bem claro. Esse negócio de neutro é shampoo de bebê, aqui em casa não tem bebê, já tem tempo. Meu bebê veio aqui rapidinho e vocês viram. E na verdade, isso é uma tentativa. Essa tentativa. Estou vendo pelo boneco que está na tua estante. Não, mas esse boneco é meu, é do bebezão, é do bebê mais velho. Esse boneco é meu. E essa tentativa dessa estratificação, dessa padronização, já é um silenciamento. Sabe? Eu concordo com a Elizabeth, eu cresci, eu nunca consegui imaginar um escritor saindo de onde eu vinha. E saíram vários. Porque a minha cidade, como eu vejo a minha centralidade, porque a minha cidade é igual a milhares no mundo, de cidades proletárias, cidades pobres que fornecem mão de obra barata, não especializada. Não é à toa que minha cidade, São Gonçalo, tem 1.200.000 habitantes e só tem um campus de uma universidade pública na cidade. Então, assim, a ideia é essa, formar cortador de cana para servir a um engenho. Sempre foi assim. Então, essa tentativa dessa estratificação, desse sotaque neutro, é um silenciamento muito forte, e é difícil a gente se libertar disso. E o Júlio citou a barca, eu que sou de São Gonçalo, para mim, atravessar a ponte, atravessar a Baía de Guanabara, era problema. Ou era trabalho, que não tinha aqui, ou era médico. E se o médico não tinha aqui, é porque o bagulho já estava doido já. Não tem médico aqui desse lado, eu tenho que atravessar. Então, para mim, a barca, a Baía de Guanabara, é um portal. Ter que atravessar é como se eu estivesse indo, e essa é uma ideia muito forte, errada, mas muito forte. Como se eu estivesse indo em busca da civilização. Eu tenho que sair da minha aldeia para buscar um xamã em outra aldeia, porque na minha não tem. Um pajé da outra aldeia, um morubixaba de outro lugar. Na minha não tem nenhum. Então, assim, e o que me dá isso em 2012 é a FLUP. Essa coisa do Júlio falar que eu circulo, Júlio, eu sou um cara muito provinciano. Eu sou o cara que, se você me largar na Rio Branco, 4h30 da tarde, eu não tenho síndrome do pânico, porque eu vim conhecer isso depois de velho. Essas coisas de saber como eu me sinto, eu não podia sentir muito, não. Eu tinha que estar... Filho de pobre tem que trabalhar. Está deprimido, está com síndrome do pânico, que história é essa? Trabalha, meu filho. Senão vira preguiçoso. Olha, o filho do seu Toninho é tão preguiçoso, né? Não vai trabalhar. Eu nem imaginava dessas doenças mentais todas, dessas disfunções, desculpa. E eu sou um cara provinciano. O que me leva a circular nos territórios e a estabelecer essa rede é a FLUP em 2012. O Júlio vem aqui em 2011. Em 2012, ele chama a gente para participar do Festival das Periferias. E a gente vai, bota a cara. A gente, que eu falo, é o grupo que tinha aqui do Uma Noite na Taverna. Eu, o poeta Rômulo Narducci, que faz aniversário hoje. Feliz aniversário, meu irmão. E o Pacato. A gente começa a circular, porque a primeira FLUP, toda semana, era numa comunidade carioca diferente. Eu não conhecia nenhuma. Eu era o cara que não saía do centro do Rio, porque para mim é angustiante sair do centro do Rio. Eu lembro que meu avô ficou internado no HCE, na Trindade, e eu pegava aquele 474 e ficava desesperado com aquilo. Gente, é muita cidade para mim. Que a minha cidade é grande, mas eu sou o maluco da aldeia, então eu conheço os caminhos da minha aldeia. E a FLUP me leva a essa circulação, e para mim, além de todo o processo de formação literária, minha escrita melhorou. Todos esses processos que a FLUP realiza, eu sempre participei, até uns 2, 3 anos, sempre participei, seja como proponente, seja como propositor. Eu estava do lado do escritor de periferia querendo aprender mais, e eu aprendi pra caramba. Depois eu passo para o lado do treinador de slam, treinador de narrativas curtas, e aprendi mais ainda. Então, assim, eu acho que eu falei isso na primeira FLUP em 2012, lá no Morro dos Prazeres. Se o Écio Salles, o Finado Salles e o Júlio Demir, eu falei, cara,
escrever para mim é um ato tão solitário, e é tão bom ver um monte de gente solitária junto, que você não se sente tão maluco. Você fala, cara, tá, tem um outro cara também de Santa Cruz, como o Júlio falou, que escreve em Nova Iguaçu e Piabetá, e aí, depois disso, eu rodei muito mais os territórios, sou um cara muito menos provinciano, mentira, mas eu vou, boto a cara, fico nervosinho e tal, mas eu acho que essa conexão e essa criação de rede, que foi a primeira coisa que o Júlio falou também, acessar essa rede para mim é maravilhoso. Eu não vim, nem sei o que é a classe média, nunca vi, não conheço, só ouço falar, como diria o Zeca Pagodinho. Já falei que para mim eu cresci sob o signo da obsessão da carteira assinada, do trabalho, do trabalho especializado. E aí, quando eu vou rodar e eu vejo, eu falo, cara, tem mais gente também. Tem outros meninos como eu que sonham ser escritores em lugares inóspitos e esquecidos. Até eu fazer a transição e perceber meu lugar não é inóspito, ele é silenciado. Ele é invisibilizado por uma tentativa de padrão. E aí você pega a literatura brasileira, 80%, 90% dos protagonistas são escritores brancos em crise de meia-idade. Que porra é essa, sabe? Para mim é muita doideira isso. E só para encerrar rapidinho, Natara, eu tenho tanto carinho por esse tempo. Você falou do cheiro do livro, eu lembrei do cheiro do livro. Eu tenho tanto carinho por esse tempo que eu tenho Machado aqui, mas eu fui buscar em sebo os Harold Robbins que eu lia quando eu era criança, com capas lascivas e traduzidos por Nelson Rodrigues. Eu fui buscar em sebo isso. Isso, para mim, é uma coisa tão... Como diz o Caetano, os livros são objetos transcendentes, nós podemos votar-lhes do amor tátil e votamos aos maços de cigarro. Para mim, isso é amor, isso é muito amor. Esses livros velhos que eu comprava na banca, essas brochuras, está encapadinho, porque eu não quero perder. Esse foi o primeiro que eu li, inclusive, por isso que eu busquei esse. E aí eu vi essas capas, eu falava, meu Deus, que lugar é esse? Tem uma roleta. Tem uma mulher que eu nunca vi na vida. E aí foi aí que eu falei, cara, eu tenho que falar a minha história. Eu tive que conhecer esses lugares. Esse povo vai conhecer São Gonçalo de Rodrigo Santos. Está no Carcará, está no Macumba, é a São Gonçalo de Rodrigo Santos que eu vou levar para adiante. Se der certo, para mim já deu. Para mim, eu tenho o contra-cheque, rolerite, pá, mas eu também sou escritor. Então, para mim, está de boa. Até aqui, estamos de boa. Uhum. Ai, que bom. O nosso tempo, de fato, hoje se encerrou, mas eu quero já deixar aqui o compromisso com vocês de que a gente possa retomar as nossas conversas, tá? E, portanto, agora a gente só vai poder mesmo dizer tchau. Não dá nem para ter considerações finais, mas a gente não pode terminar sem falar da homenagem nossa ao nosso querido Écio Salles, né? Certamente é algo importantíssimo da gente estar sempre lembrando, e é uma dívida no sentido da interação mesmo, né, com uma pessoa como essa. E terminem também lembrando de algo que nesse momento está acontecendo, que é muito importante, que é essa conquista da favela da Rocinha com o edital da FAPERJ, né, com 9 milhões, para trabalhar a literatura, para trabalhar o Parque Gráfico, para trabalhar as diferentes relações que certamente vão estar fortalecendo o que significa a FLUP, né, o que significa essa multicentralidade, né? Então, o Soca, o Flávio, a Rose e todos os, né, que estão lá trabalhando e montando esse processo, né, que vai do Michel e vai das mais diferentes, né, grupos que estão por lá, deixar aqui também o nosso reconhecimento e a torcida para que, dando certo ali, né, a porta aberta para o conjunto das favelas é o que é fundamental, né? Que mudança é essa, né? E a rede do Rodrigo é fundamental. Ela está ali exatamente montada. Gente,
eu fico muito feliz, né, de termos nos encontrado aqui, e pode dizer tchau, Júlio, Rodrigo, Natália e Elizabeth. Tchau, meus queridos, que honra estar aqui. Um beijo imenso, imenso, imenso. Eu que agradeço muito, e vocês sabem de que forma eu estou falando isso, com o coração muito feliz. Tá? Obrigado. Olha, obrigada a vocês pela escuta, por ter aprendido tanto. Olhem lá nas redes sociais, eu ia cantar para vocês o trenzinho Machambomba de minha autoria, mas fica para uma próxima, tá, gente? Poxa vida, né? Obrigada. Com vontade mesmo. Obrigado a vocês. Então, até a próxima roda, se Deus quiser.